melhoria do ambiente de negócios no Brasil, em especial a questão do acesso à justiça, é um tema que tem sido amplamente trabalhado com vistas a se criar condições para a ampliação do acesso aos meios adequados de solução de conflitos pelas empresas, passando a fazer parte, então, das suas políticas institucionais. Esse será um dos grandes objetivos do nosso encontro, cuja programação encontra-se no verso do crachá dos senhores, que foi entregue no momento do credenciamento. E agora, então, eu gostaria de convidar ao púlpito para fazer uso da palavra o secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, senhor Flávio Caetano. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar aqui o SEBRAE, na pessoa do seu presidente, Luiz Barreto, pela brilhante iniciativa desse encontro brasileiro pela solução pacífica de conflitos empresariais. Dr. José Caroli, que preside a CACB, e ao querido amigo, parceiro e companheiro, né, de todas as lutas, aí, o juiz auxiliar André Goma, representando aqui o CNJ. Falo em nome do Ministério da Justiça e trago aqui um afetuoso abraço do ministro José Eduardo Martins Cardoso, que infelizmente não pôde comparecer ao evento, mas transmitiu aqui a sua intenção e a sua vontade de que cada vez mais nós consigamos buscar solução pacífica para conflitos empresariais. Falo pela nossa Secretaria de Reforma do Judiciário e queria rapidamente fazer uma fala inicial de dizer que nós estamos num momento histórico no nosso país. Conversávamos há pouco tempo aqui que há ondas, e nós estamos nessa onda, que é uma onda muito favorável a conseguirmos avançar na solução alternativa às disputas no nosso país. Estamos no momento, mas num momento crucial mesmo, de aprovarmos uma nova cultura jurídica em nosso país. Eu quero rapidamente dizer às senhoras e aos senhores o que está acontecendo. Logo que assumimos o Ministério da Justiça, o ministro Cardoso nos pediu o seguinte: façam um diagnóstico de como está o sistema da justiça e o que nós, pelo Poder Executivo, podemos colaborar com o sistema de justiça e com a iniciativa privada para melhorar essa situação. E o primeiro diagnóstico, aí, todas as senhoras e os senhores devem concordar conosco, é que nós temos dois grandes problemas no Brasil ainda. O primeiro grande problema é que há um congestionamento de ações na justiça. Números do CNJ, do Justiça em Números, mostram que em 2013 tramitaram pela Justiça brasileira 92 milhões de processos. E desses 92 milhões de processos, há uma taxa de congestionamento de 70%. Portanto, o nosso Poder Judiciário consegue dar vazão a 30% daquilo que chega. E uma média anual de 25 milhões de processos novos por ano. Portanto, há uma avalanche no Poder Judiciário de processos judiciais. Segundo, há uma demora excessiva. Nós continuamos com uma média de julgamento de um processo de 10 anos. 10 anos para se julgar um processo, da sua inicial até o seu julgamento final, é quase que uma injustiça, né? É uma justiça muito tardia e, por definição, a justiça deve ser contemporânea aos fatos, não podemos ter uma justiça tardia. A partir disso, o ministro nos pediu que em parceria, sobretudo, com o CNJ, que é nosso irmão siamês, o gêmeo siamês, que nós pudéssemos caminhar para mudar isso no país. Primeiro, temos que trazer para o Brasil a cultura do consenso, a cultura da mediação. Isso se faz a partir de várias iniciativas, mas nos parece que a primeira delas é nós temos um marco legal. Não existe no Brasil um marco legal que disponha sobre a mediação. O que nós temos é uma bela iniciativa do CNJ, que é a Resolução 125 de 2010, o Goma, inclusive, é um dos autores do texto, e que isto veio trazer uma realidade para os tribunais. Mas não temos um marco legal. O Ministério da Justiça se reuniu com vários especialistas, alguns estão, inclusive, aqui hoje, participando do evento. Foi elaborado um projeto de lei, levado ao Congresso Nacional para disciplinar e temos um marco legal da mediação no Brasil. Esse projeto de lei diz o que é mediação, quem pode ser mediador, como que se faz a mediação fora da justiça, a mediação dentro da justiça e a mediação pelo poder público, que é o grande litigante. Este projeto foi aprovado pelo Senado no final do ano passado, está agora na Câmara dos Deputados. Para aqueles que gostam de acompanhar, é o projeto 7169 de 2014, e nós estamos fazendo aqui uma força, mas uma força enorme,
e pedimos ajuda aqui do SEBRAE e do CACB, para que a gente consiga aprovar essa lei ainda no primeiro semestre e trazermos essa realidade para o Brasil, porque o Brasil, em relação aos demais países do mundo, tem uma professora aqui americana que vai expor hoje, sabe que o Brasil está atrasado. Enquanto a mediação vai muito bem nos Estados Unidos, vai muito bem no Reino Unido, vai bem na Europa, na Espanha, na Itália, vai bem na Argentina, que é mais próxima a nós, o Brasil ainda está realmente muito atrasado. Segundo, uma iniciativa fundamental, discutirmos uma estratégia nacional de não judicialização. Os números mostram que dos 92 milhões de processos, 51% são dos governos, entre federal, estaduais e municipais, 38% do sistema financeiro e 6% das telecomunicações. Esta soma dá 95%. Ora, são grandes corporações que estão em juízo. Se é assim, é possível sim que nós pensemos uma estratégia nacional que tenha por base, por meta principal, a mediação, para que nós busquemos resolver os conflitos e evitar cada vez mais a sua judicialização. Essa estratégia começou a ser feita no Ministério da Justiça, com o apoio do CNJ, que está aqui presente, com 2 eixos, um eixo público e um eixo privado. E aqui eu quero agradecer todos os colegas que estão aqui representando os bancos e o sistema financeiro, porque já avançamos muito, né, e conseguimos, certamente vamos conseguir lançar aqui, até o mês de maio, essa estratégia nacional para buscarmos diminuir os litígios, então a coisa caminha muito bem. E terceiro, e aí eu quero já caminhar para o final, nós criamos uma escola, porque só se faz política pública com capacitação. Só se consegue mudar a cultura através de uma escola. Então o Ministério da Justiça, em conjunto com o CNJ, criou uma escola, Escola Nacional de Mediação e Conciliação, chamada ENAM, que promove, junto com a ONB, cursos presenciais e à distância, para que nós consigamos capacitar tanto o sistema de justiça, juízes, promotores, defensores, advogados públicos, o governo, porque é importante que o governo conheça técnicas de mediação, mas também a iniciativa privada. E aqui, aproveitando este evento, que para nós é um evento maravilhoso, é uma oportunidade fantástica de falarmos sobre o tema, quero anunciar que nós lançaremos no mês de maio um curso para prepostos. Prepostos das empresas, daquelas empresas que venham participar da Estratégia Nacional de Não Judicialização. E esses prepostos são preferencialmente do corpo jurídico, mas também outros funcionários. Esse curso tem início em maio, será à distância para 1.500 participantes, porque nós temos que realmente disseminar essa cultura e tem que ser em larga escala. Então, eu quero anunciar, aproveitar este evento para dizer que a ENAM, em maio, oferecerá esse curso para 1.500 participantes à distância e todos os senhores que estão aqui hoje já estão convidados a participar. Então, eu quero agradecer, parabenizar todos aqui os organizadores pela iniciativa e deixar essa mensagem otimista. Nós estamos num momento propício e oportuno para trazermos a cultura do consenso e da mediação e da solução pacífica de conflitos em nosso país. O momento é este, o momento é agora, e nós acreditamos e contamos com todos para que consigamos mudar essa cultura no país. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Flávio Caetano. E agora eu gostaria de convidar para o seu discurso o senhor André Goma de Azevedo, juiz membro do Comitê Gestor do Movimento para a Conciliação, do CNJ. Muito bom dia a todos. Queria saudar o doutor Luiz Barreto, presidente, e parabenizá-lo por essa iniciativa, parceria extraordinária, doutor Carioli, amigo Flávio Caetano, e todos aqueles que estão aqui presentes estão preocupados em fazer a mudança do judiciário, que é a mudança que a sociedade gostaria de ver e que permite refletir um Estado democrático de direito no judiciário mais condizente com o século XXI. Nós hoje vivemos uma realidade de enorme anacronismo entre o que o Poder Judiciário produz e o que a sociedade espera. Isso se aceita e se fala abertamente, não só em relação a números, mas em relação à qualidade. Nós temos usuários que buscam o Poder Judiciário, algumas vezes ganham as ações e, literalmente, saem enormemente insatisfeitos. Algumas vezes, muitas vezes até insatisfeitos sem perceber, né, a perda que tiveram com a vitória.
E eu exemplifico isso quando uma empresa busca, dentro do Poder Judiciário, se defender e perde o cliente, né? Esse ponto e torna exatamente uma visão muito mais desafiadora do papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é um centro de prolação de sentenças, é o centro de harmonização da sociedade, é uma função do Estado que tem essa característica preponderante, né? E hoje, sim, nos entendemos e nos vemos como um hospital de relações sociais, é o lugar onde as empresas são estimuladas a aprenderem a se relacionar melhor com o consumidor. Para a empresa, para nós chamamos aquele consumidor de jurisdicionado, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos orientar e auxiliar as empresas a precisamente fazerem bom uso do sistema. Nós brincamos em treinamentos para magistrados, e só ano passado o CNJ capacitou 3.500 magistrados em políticas públicas, né, de que se nós nos vemos como um hospital de relações sociais, e o médico é o gestor principal, nós precisamos orientar os pacientes para que eles cheguem prontos para a cirurgia, né. Isso significa, no caso de prepostos, que o preposto ele é o rosto da empresa. Da mesma forma que muitas empresas aqui já têm sistemas de atendimento telefônico, em que ao final da conversa o usuário, o cliente, avalia o atendente, nós precisamos fazer isso com o preposto também. Por esse motivo, inclusive deve estar sendo publicado nos próximos dias uma recomendação para que os tribunais avaliem os prepostos quando as empresas assim solicitarem do Poder Judiciário, né, para que nós possamos ter o ganho de imagem para as empresas, o ganho de relacionamento, mas mais do que isso, o ganho de uma função verdadeira do Poder Judiciário como um centro de harmonização, né. Não é à toa que todos os mecanismos possíveis de estímulo para que essa política se implemente estão sendo utilizados. O curso à distância de maio, no dia 7 de abril, inclusive, as inscrições já estão abertas no site do CNJ. Haverá um curso de formador de instrutoria em prepostos, exatamente para que as empresas possam mandar representantes e vão receber todo um material pedagógico de orientação, e o CNJ vai apoiar as empresas para estabelecerem melhor esse sistema. E a principal preocupação, e isso naturalmente, esse curso sendo feito com uma brilhante parceria do SEBRAE, que auxiliou muito a construção do material, com apoio da Secretaria de Reforma do Judiciário, né, que tem sido uma parceira de grande contribuição já há muitos anos, desde o início do movimento da conciliação, em 2006, né, o secretário tem mantido a linha exatamente na mesma toada dos secretários que antecederam, de muito respeito a relações interinstitucionais, né, e por esse motivo é imensamente admirado, eu não posso deixar de fazer o elogio, né. E exatamente nesse movimento existe o primeiro treinamento de prepostos, e no dia 7 haverá uma turma exclusiva para telecom, também no dia 7. Então, a intenção é, somente nesse dia, já vão ser ofertadas 450 vagas, né? A principal preocupação é fazer com que as empresas tenham maior lucro e ganho quando buscam o Poder Judiciário. A preocupação é, sim, com o consumidor e é, sim, com as empresas, porque com as empresas ganhando e os consumidores ganhando, o Poder Judiciário exerce o seu papel de harmonização. Parabenizo, então, esse extraordinário evento, a extraordinária articulação. Não posso deixar de parabenizar a equipe do SEBRAE, Dr. Bruno Quick, a querida Dulce, né, a equipe da CACB também, né, que fez esse evento possível. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor André Goma. E agora eu gostaria de convidar para o seu discurso o presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o senhor José Paulo Dornelles Cairoli. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente do SEBRAE, nosso parceiro e amigo, Luiz Barreto, que tem sido incansável na defesa da micro e pequena empresa, mas muito mais do que isso,
tem sido um grande defensor do empreendedorismo aqui no nosso país, entendendo que essa é a forma que nós temos de desenvolver o nosso país, de fazer o país crescer e ocupar efetivamente o espaço que nos é devido. Sem dúvida nenhuma, nessa área de conciliação, mais uma vez, o SEBRAE é o nosso parceiro nesse processo de conscientização e necessidade de nós implantarmos o mais rápido possível aqui no nosso país. Ao secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, muito obrigado pela sua presença também, e ao juiz André Azevedo, do CNJ. Nós, como entidade de classe, temos uma capilaridade, a maior capilaridade no nosso país, somos 2.300 associações empresariais independentes, os associados se associam às nossas 27 federações de uma forma independente e voluntária. E isso nos dá uma grandeza e uma segurança que esses nossos mais de 2 milhões de empresários que gravitam em torno da CSCB nos tornam essa importância que nós entendemos que a CSCB tem ao longo da sua história, ao longo do seu desenvolvimento. Para o setor empresarial, os desafios do mercado cada vez mais competitivo e globalizado são muitos e cada vez maiores dentro desse nosso processo. Um dos desafios que nos preocupa fortemente é a solução adequada para os conflitos, sejam com os clientes, fornecedores ou mesmo dentro das nossas empresas. A via judicial nem sempre é o melhor caminho, e aí, observando o que acontece no mundo que também anda, no mundo que avança, vemos a presença muito ativa desses processos de conciliação. Além disso, a morosidade de um processo tramitando na Justiça pode trazer prejuízos irreversíveis, e é o que ocorre nas empresas, principalmente em se tratando, quando se fala, aí, Barreto, do pequeno negócio. Se nós olharmos o relatório do Ministério da Justiça, de 2012, dos 100 processos, 30 processos são solucionados. Nós estamos falando aí, então, com um congestionamento de 70% dentro desses processos. Então, nós precisamos fazer algo, e temos feito, e temos contribuído dentro desse processo. O Brasil herdou uma cultura beligerante, no que concerne, logicamente, essas soluções controversas. Contudo, essa parte tem se mostrado inviável, de alto custo para todas as partes envolvidas. O setor empresarial é um dos grandes impactados nesse cenário. O processo judicial pode levar décadas para ser resolvido. E a maioria dos empresários que acionam a Justiça levam mais de um ano para resolver seus conflitos. Portanto, essa repercussão econômica retarda a recuperação judicial dos créditos, aumenta o spread bancário e, sem dúvida nenhuma, eleva o nosso custo Brasil tão falado. Atenta a todos esses obstáculos para o empreendedorismo, a CSCB vem desenvolvendo várias ações que facilitam acesso para empresas brasileiras. Esse esforço, com o apoio incansável do nosso parceiro, grande parceiro, o SEBRAE, tem nos colocado na linha de frente nessa defesa dentro daquilo que nós acreditamos, no aprimoramento do ambiente empresarial e, sem dúvida nenhuma, além de difundir a cultura de pacificação. Nós estamos num novo mundo, num novo momento, e nós temos que colocar isso de uma forma muito pragmática dentro desse nosso processo. Os desiguais hoje estão tendo uma proximidade muito grande e nós temos que andar de acordo com o que ocorre dentro do nosso processo, do nosso dia a dia. Precisamos continuar realizando eventos como esse, para que o debate e a troca de experiência façam o nosso esforço valer a pena. O Brasil precisa dos métodos adequados de conflitos e nós, da CSCB, estamos dispostos a dar a nossa contribuição. Um bom evento a todos, um bom encontro e conte com essa nossa disposição
na CSB e estar junto dentro desse processo. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Cairoli. E agora nós gostaríamos de convidar o presidente do SEBRAE Nacional, senhor Luiz Barreto. Bom dia a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa manhã aqui em São Paulo e tratando de um tema tão importante, que é o tema das soluções pacíficas de conflitos empresariais. Eu queria cumprimentar primeiro o meu parceiro, o nosso parceiro, que é a CSB, e em especial o Cairoli e toda a sua equipe, que vem já de muitos anos trabalhando a ideia de propiciar um melhor ambiente para o empreendedor, seja, no meu caso, significativamente o de pequeno porte, que é muito penalizado nesses processos que a gente vai debater aqui, vai conhecer aqui. Eu queria cumprimentar meu colega, Flávio Caetano, que dirige a Secretaria de Reforma do Judiciário e deu vários exemplos aqui de esforços nos últimos tempos para que a gente possa, de fato, colocar no centro da nossa agenda o tema da resolução dos conflitos e uma série de outros aspectos, já que na fala dele ficou claro que as medidas judiciais significam aí um time muito alto, e eu fiquei assustado, porque são 92 milhões de processos, se responde a 30% e entram 25 milhões ano. Então, esta não pode ser a saída para resolver aí os contenciosos, os conflitos que são naturais de qualquer ambiente, a relação público-privada, entre privados, e eu tenho certeza que a gente vai avançar. Queria cumprimentar também o juiz André de Azevedo, que representa aqui o CNJ, também um parceiro fundamental, fruto já de um modelo do judiciário avançado, de controle. Acho que o Poder Judiciário é fundamental para o país, ganhou um destaque importantíssimo a partir da Constituição de 88, e ele tem se reformado e trabalhado na ideia também de melhorar não só a sua eficiência, mas melhorar também o controle sobre todo o aparato do judiciário brasileiro. Portanto, eu louvo aqui uma experiência que dá transparência e que vai na direção correta. E com mais transparência, sempre a gente é mais eficiente, a sociedade cobra mais e a gente tem condições de dar passos. E, principalmente a vocês que estão aqui, eu queria cumprimentar um a um por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, para esse diálogo, que vocês são fundamentais, inclusive que a gente não repita experiências que não deram certo. Quer dizer, toda grande empresa, e aqui eu acho que os números são razoáveis, 51% é serviço público, federal, estadual, municipal. 30% é o mercado financeiro e 6 ou 7% são as teles. Então, eu acho que a gente tem condição, nesses 3 blocos, de resolver imensamente questões aí que tem. Mas eu queria, antes de falar especificamente sobre o tema do nosso encontro, falar um pouco do que significa as micro e pequenas empresas para o Brasil. Elas hoje são 99% das empresas brasileiras, elas são os maiores geradores de emprego do país, elas são a principal porta de entrada do jovem no mercado de trabalho, portanto, tem um peso significativo nessas questões e são mais de 20% do nosso PIB. Portanto, tem uma representatividade enorme, vive um excelente momento. Nós estamos completando 7 anos no regime da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi um grande avanço. Nós não conseguimos fazer uma reforma tributária na sociedade, mas para o segmento de pequeno porte a gente deu passos significativos nessa direção. A Lei Geral significa menos burocracia, menos tributos, avanços nas compras governamentais, mas, como tudo na vida, a gente quer mais, e estamos agora no Congresso também, no projeto 221, que tramita na Câmara dos Deputados, que a gente possa reatualizar e avançar ainda mais nessa legislação que foi responsável hoje, em 10 anos, por a gente passar de 2 milhões de aderentes ao Simples Nacional
para mais de 8 milhões, 8,3 milhões de micro e pequenas empresas que aderiram ao Simples e se formalizaram. Esse é outro tema fundamental. O Brasil, durante muitos anos, debateu o tema da informalidade versus formalidade. E o Brasil viveu, nessa última década, felizmente, um processo enorme de formalização, não só empresarial, mas também do ponto de vista do trabalhista. Quer dizer, você tem hoje mais brasileiros com carteira assinada e você tem um número significante de empresas que se formalizaram e acreditaram nessa legislação. Essa é outra coisa importante, engraçada, mas é a cultura brasileira, que diz que quando a lei é boa, ela tem ressonância na sociedade. Essa é uma lei que pegou. Se ela não tivesse pego, não passaria de 2 para mais de 8 milhões de aderentes a esse regime. Portanto, ele foi um avanço, mas a gente está num processo permanente de readequação e de reatualização. Estamos agora com um projeto no Congresso, a Dilma tem dado apoio também, o Executivo Federal tem dado apoio à realização, mas é evidente que é o legislativo brasileiro que dará aí essa oportunidade para a gente continuar melhorando o ambiente. Eu quero dizer a vocês que o SEBRAE está totalmente aberto a que as grandes empresas possam mostrar experiências que a gente possa adequar. O nosso esforço de conciliação mesmo, de papéis complementares entre os pequenos fornecedores, as grandes empresas, e mesmo internamente nas questões na relação com os empregados, com os colaboradores. Tudo isso tem causado, porque para a pequena empresa, tempo e dinheiro são fundamentais. E um pequeno empresário não tem um departamento jurídico, ou um departamento que cuida desses contenciosos. É ele mesmo, muitas vezes, que deixa a sua energia, não na gestão do seu negócio, mas vai encaminhar processos que podem durar anos. E isso significa, num conjunto grande de empresas, a própria mortalidade de empresas quando elas são mais dependentes de um fornecedor. Portanto, para nós, conciliação, ter mecanismos de extrajudiciais são fundamentais. Cabe não só a gente formalizar, como disse aqui muito bem, mas também criar espaços de mediação que não são no Estado só, que eles possam se estabelecer de maneira espontânea. É isso que as empresas brasileiras têm trabalhado nessa direção, nas suas ouvidorias, nas suas áreas de mediação de conflito. É evidente que precisamos ter um aparato, um marco legal, mas é evidente que a gente pode, no paralelo, ter mecanismos aí importantes de trabalhar isso. Há experiências, há cases de sucesso, tanto no serviço público como no meio empresarial das grandes empresas, em resolver conflitos. Nós e a CACB estamos fazendo um esforço nessa direção, mediamos aí, um ano passado, em torno de 4 mil casos com sucesso, representam aí uma porção de mais de 80% para quem nos procurou. É evidente que a quantidade é muito maior, mas a gente está feliz que tem um grau de efetividade de 80%. Isso significa, se a gente tiver mais capilaridade, mais parceiros e a cultura da mediação mais estabelecida, a chance da gente de diminuir esses 25 milhões ano que entram na justiça possam diminuir significativamente. E não é só custo para a empresa, não, seja grande ou pequena, é custo para o Estado. Um imenso custo para o Estado, de tempo, quer dizer, e você tem aí os advogados, os juízes, todo o Poder Judiciário, que podia focar naquilo que é o fundamental, aquilo que faz realmente prioridade no país, e fica numa imensa dispersão que eu acho que não ajuda. Então, as câmaras de mediação, os postos avançados de conciliação, todas essas questões que a gente tem trabalhado, as câmaras de conciliação, enfim, nós temos criado vários modelos aí que podem criar avanços. Mas o fundamental é que a gente dialogue, conheça as experiências não só brasileiras, mas as experiências internacionais, onde a cultura seja da pacificação, da conciliação. Só o último recurso, o último do último recurso é a medida judicial. A gente precisa aprender
com espaço privado também, que é possível a gente dar saltos nesse Brasil, que avançou muito, e que cada vez que avança, a gente tem mais necessidade, cobra mais e quer um país melhor. Muito obrigado e bom seminário para vocês. Muito obrigada ao senhor Luiz Barreto. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Fabrício Bittencourt, juiz do STF, representando neste ato o ministro Ricardo Lewandowski. Agradecemos também ao conselheiro Emanuel Campelo, presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania do CNJ. Gostaria também de agradecer a participação de todos da nossa abertura. Por favor, convido-os a se acomodarem na plateia para começarem a acompanhar a nossa programação.